Imagina entrar em uma sala de aula do 7º ano, lá numa aula de artes. O professor está avaliando o trabalho da turma, mas a nota máxima, olha só, não vai para quem desenhou uma casa com a perspectiva mais perfeita do mundo. Uhum. Ou para quem pintou aquela árvore super realista. Exato. Em vez disso, a avaliação mais alta vai para um aluno que, sei lá, conseguiu analisar criticamente a pintura abstrata de um colega e demonstrando um respeito profundo para uma estética que é completamente diferente da dele. O que é um choque, né? Porque para quem cresceu algumas décadas atrás aqui no Brasil, esse cenário era simplesmente impensável. Nossa, com certeza. A arte na escola era vista quase como uma aulinha de desenho livre para passar o tempo. Ou tipo, um momento de usar cartolina e muito glitter para fazer a decoração da festa do Dia das Mães. Eu mesma, como aluna, cansei de passar por isso. Pois é a definição clássica de um componente curricular que foi brutalmente subestimado. Historicamente, as águas do ensino de arte nas nossas escolas foram mantidas rasas, sabe? Bem de propósito, focadas só em manter os alunos ocupados ou ensaiar para essas datas comemorativas. Bom, então, boas-vindas a quem está nos ouvindo para a nossa exploração de hoje. A missão dessa nossa análise é super clara e direta. A gente vai dissecar os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCNs, da área de arte, e focando especificamente no 3º e 4º ciclos do ensino fundamental. Que é uma fase crucial, ali pegando os pré-adolescentes e adolescentes. Exatamente. E o material de hoje é desenhado sob medida para quem está se preparando para concursos na área da educação ou para qualquer pessoa que quer entender como esse documento revolucionou a sala de aula. Porque o PCN não faz concessões. Nenhuma. Ele eleva a arte a uma área de conhecimento tão vital, tão complexa e transformadora quanto, digamos, a matemática ou a ciência. E o que eu acho fascinante aqui é que essa não foi uma mudança, assim, da noite para o dia, sabe? Foi uma quebra de paradigma imensa. Com certeza. E para entendermos a magnitude do que o PCN propõe para o aluno de hoje, a gente precisa primeiro olhar para trás. Precisa compreender as amarras das quais a educação artística precisou se libertar ao longo dos séculos XIX e XX. Certo, então vamos desempacotar isso. Quando a gente olha para a evolução legislativa e cronológica do ensino de arte no Brasil, cara, a gente percebe que foi uma trajetória cheia de buracos e desvios. Não foi uma linha reta de progresso, de jeito nenhum. Nada reta. O material fonte nos mostra que, se voltarmos ao século XIX, tipo, por volta de 1854, o ensino era terrivelmente engessado. Focava apenas em noções rudimentares de música e alguns exercícios vocais. Zero expressão pessoal. Zero. E ao avançarmos para as primeiras décadas do século XX, o cenário ganha novos contornos, mas a rigidez permanece firme e forte. É quando entramos na era do desenho geométrico e do desenho pedagógico. Ah, os famosos esquadros e compassos. Exato. A ênfase estava puramente na função técnica. Era régua, compasso, reprodução de clichês naturalistas. A sala de aula não era um ateliê de criação, sabe? Era quase uma linha de montagem visual onde a precisão superava totalmente a imaginação. Nossa, e se a gente procurar por teatro ou dança nessa época? Praticamente um deserto no currículo oficial, né? Um deserto absoluto. O texto menciona que essas linguagens só apareciam em festividades, tipo o Dia da Independência ou a Páscoa. E convenhamos, o teatro era aquela decoreba de texto terrível. A criança recitava sem entender uma vírgula do que estava falando. Eu ficava morrendo de vergonha. Sim,
E a dança, então? Era marcada por uma rigidez de gestos inacreditável. Nenhuma liberdade corporal. Apenas coreografias super fixas ensaiadas à exaustão só para os pais aplaudirem no final do ano. É um espetáculo para fora, não um aprendizado para dentro. E na música infantil e juvenil, o Brasil viveu a era do canto orfiônico. Acho que vale a pena a gente se deter um pouco nisso porque cai bastante em prova. Ah, com certeza. Esse projeto durou cerca de 30 anos. Eram aqueles corais imensos, muitas vezes com apelo cívico e patriótico fortíssimo. Tipo uma marcha militar vocal. Quase isso. A ideia não era que o aluno explorasse a própria musicalidade, de forma alguma, mas sim que ele fizesse parte de uma massa disciplinada, cantando a uma só voz. Isso só começou a ser substituído pela ideia um pouco mais ampla de educação musical com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, lá em 1961. Mas a verdadeira crise, tipo o momento em que o sistema deu um curto-circuito total, veio 10 anos depois, com a famigerada LDB de 1971. Essa dói só de lembrar. Pois é. Essa lei introduziu a nomenclatura educação artística. O que, no papel, até parecia um avanço maravilhoso, né? Mas teve um detalhe terrível. Ela foi classificada apenas como uma atividade educativa, e não como uma disciplina estruturada. E as consequências práticas disso nas escolas foram desastrosas. Isso gerou a criação da figura do professor polivalente. O famoso faz tudo que não dá conta de nada. Isso. Imagine o cenário na década de 70. Professores que passaram anos se formando apenas em piano ou exclusivamente em escultura clássica, foram repentinamente obrigados pelo Estado a ensinar música, artes plásticas, desenho, teatro e dança. Tudo ao mesmo tempo. Cara, isso é como exigir que um professor de matemática ensine física quântica e biologia avançada só porque tudo cai no guarda-chuva de ciências. Não é de se admirar que o ensino tenha ficado completamente raso. Exatamente a mesma lógica. Tentaram abraçar o mundo com as pernas e a qualidade despencou. O professor, sem formação adequada para tantas áreas diferentes, acabava recorrendo ao famoso desenho livre para simplesmente passar o tempo da aula. E se a gente conectar isso à imagem maior, a gente percebe que o caos da polivalência formou uma geração inteira de alunos cujo contato com a arte foi puramente superficial. Mas, felizmente, essa insatisfação gerou uma resposta, né? Sim, o pessoal não ficou calado. A partir dos anos 80, ganha muita força o movimento arte-educação. Profissionais, artistas e educadores começaram a se mobilizar politicamente. E foi isso que culminou na LDB de 1996. Ufa, demorou, mas chegou. Foi essa lei, finalmente, que tornou o ensino da arte um componente curricular obrigatório na educação básica. Uma vitória gigantesca. Sim, gigantesca. Só que, agora com a LDB de 1996, batendo o martelo e exigindo que a arte fosse tratada com seriedade, surgiu um problema imediato para as escolas. Redefinir o que, exatamente, os professores deveriam ensinar. Porque, claro, não dava para voltar ao desenho geométrico mecânico, nem continuar na bagunça da polivalência. Exato. E é exatamente nesse vácuo que o PCN entra. O documento crava uma premissa fortíssima. A arte não é apenas um dom místico ou por intuição. A arte é conhecimento. Documento. O PCN traça um paralelo belíssimo com a história da humanidade. Ele nos lembra que, desde o homem pré-histórico que desenhou um bison na parede de uma caverna, a arte sempre exigiu aprendizado. Não foi só instinto. Não mesmo. Aquele indivíduo precisou observar a anatomia do animal, entender os pigmentos da natureza, desenvolver uma técnica de aplicação. Foi uma construção de conhecimento real para compartilhar uma visão de mundo. Ou seja, não foi um mero acidente de alguém brincando com terra colorida. O PCN equipara a arte à ciência nesse sentido de buscar estruturar a realidade. O texto das fontes até menciona sociedades primitivas, onde a ciência do curandeiro, tipo conhecimento sobre ervas e astronomia, não estava isolada dos rituais. Exato. Não estava separada da dança e do canto. Era um sistema único de compreensão da vida.
E o documento destrincha muito bem a diferença entre a linguagem científica tradicional e a linguagem artística, que é algo que nossa audiência precisa ter claro. Sim, conta mais sobre isso. A ciência busca uma exatidão linear, uma resposta única. Já a experiência estética com a obra de arte quebra esse discurso linear. O artista reordena signos. Ele pode intencionalmente pintar uma árvore de azul ou um céu de verde vibrante. Ele cria novas realidades que não existem na natureza. Certo. E ao fazer isso, ele exige um esforço mental gigantesco de quem observa. Exige uma decodificação ativa por parte do aluno. Mas, olha, confesso que isso me faz pensar como uma educadora mais cética. Se a arte é essa quebra de regras, onde a árvore pode ser azul e o céu pode ser verde, a gente não corre o risco de achar que tudo é arte e que o professor não tem o que ensinar? Ah, esse é um ponto excelente. Digo, em meados do século XX, existia muito aquela ideia de que o professor não podia corrigir ou intervir na arte da criança para não estragar a pureza dela, sabe? Uma coisa meio passiva. Pois é, esse é o famoso mito do gênio intocado, ou da livre expressão absoluta. E o PCN critica duramente essa postura passiva do educador. Se a arte é uma forma de conhecimento, ela precisa ser ativamente mediada e ensinada. Ah, então o professor não é só um espectador ali na sala. De jeito nenhum. O documento afirma que o criar e o conhecer são indissociáveis. A percepção, a imaginação e a memória são processos cognitivos centrais. O professor precisa estar ali para apresentar novas técnicas, novos artistas, novas formas de pensar, provocando o aluno a expandir essa árvore azul para algo ainda mais complexo. Certo, entendi a teoria filosófica, achei lindo, mas como a gente aterrissa isso na sala de aula? Tipo, se a arte é um conhecimento que envolve história, estética, técnica e percepção, como o professor organiza o plano de aula na segunda-feira de manhã? É aí que o documento resolve a questão, estabelecendo os alicerces práticos do ensino, que são os 3 eixos pedagógicos. Ah, os 3 eixos. Isso é fundamental para quem vai prestar concurso. Sim, cai o tempo todo. Esses eixos são, essencialmente, a engrenagem tripla que movimenta o aprendizado: produzir, apreciar e contextualizar. E o segredo aqui é que esses eixos não operam isoladamente, sabe? Eles acontecem de forma simultânea e integrada. Então vamos detalhar isso. Primeiro eixo, o produzir. Pelo que entendi das nossas fontes, esse é o fazer artístico real. É colocar a mão na massa, experimentar materiais, errar, tentar de novo e desenvolver um percurso de criação. Não é entregar um desenho mimeografado da Turma da Mônica para a criança colorir dentro das linhas. Deus me livre. É ação criadora de fato, o aluno como protagonista. Perfeito. O segundo eixo é o apreciar. E aqui o PCN usa uma palavra que pode assustar muita gente: fruição. Pois é, fruição, isso soa como um jargão acadêmico super pesado. O que significa fruir uma obra de arte na prática da escola ali, do dia a dia? Fruição significa saborear, mergulhar na obra, permitir-se ser afetado por ela. Não é apenas olhar para um quadro no museu, ler a plaquinha com o nome do pintor e ir embora para o ônibus. A ação de apreciar abrange receber a arte, decodificar suas intenções e desfrutar da experiência sensorial e intelectual. Nossa, muito mais profundo. Sim, e o PCN é claro. O aluno deve aprender a apreciar não só a arte dos grandes mestres, mas também os trabalhos dos próprios colegas na sala, além de identificar estéticas no seu cotidiano, como na televisão, na publicidade ou no design dos objetos ao redor dele. Faz todo sentido. E o terceiro eixo é o contextualizar, que é a capacidade de situar a arte como um produto intrinsecamente social e histórico. Entender, por exemplo, que o hip-hop não surgiu do nada num vácuo. Exato, ele tem raízes urbanas, sociais, tem um contexto de protesto. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, e vou fazer o papel de advogada do diabo agora. Se a gente focar muito no eixo contextualizar, a gente não corre o sério risco de transformar a aula de arte em uma aula maçante de história, matando a diversão lá do eixo produzir? Esse é um receio muito comum entre os educadores, e com razão.
Mas o PCN previne isso justamente através da integração dos 3 eixos. O texto frisa que muitos professores já aplicavam o produzir e o apreciar de forma mais intuitiva, né? Sim, A turma pintava algo e depois pendurava no mural para olhar os resultados. isso. Mas o contextualizar é a peça que eleva a compreensão. Quando o aluno entende o contexto de opressão que gerou uma certa dança, por exemplo, o produzir dele ganha uma profundidade absurda. Ele não está mais apenas imitando passos soltos, ele está dialogando com a história. Nossa, verdade. Isso gera um ambiente cooperativo e reflexivo, onde o aluno percebe que não cria do nada, mas dentro de uma teia cultural vasta. Incrível, isso tira a arte daquela caixinha isolada. E uma vez que a gente tem essa engrenagem dos 3 eixos rodando perfeitamente, precisamos ver como ela impulsiona as formas de expressão na prática. Para o 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, ou seja, pré-adolescentes e adolescentes, o PCN divide o campo em 4 linguagens artísticas. Artes visuais, dança, música e teatro. E as diretrizes para cada uma dessas linguagens são incrivelmente cirúrgicas para essa faixa etária. Sim, porque é uma fase de turbulência, né? De descoberta do próprio corpo e de forte desenvolvimento da consciência social. Começando pelas artes visuais, então. O documento destaca que vivemos imersos na era da imagem. O foco aqui não é apenas criar imagens com tinta ou argila, mas ensinar o aluno a ler criticamente o bombardeio visual que ele sofre todos os dias. E isso levanta um ponto crucial que a nossa audiência precisa notar. As artes visuais no PCN englobam muito mais do que pintura clássica. Englobam fotografia, televisão, vídeo, design de produtos, histórias em quadrinhos. Basicamente tudo que eles consomem na internet. Exatamente. O objetivo é decodificar a manipulação visual. Quando o aluno vê um outdoor ou uma propaganda, ele precisa entender como as cores e as linhas foram escolhidas ali para persuadi-lo a comprar algo ou a pensar de um jeito. É fascinante pensar a arte visual como uma ferramenta de defesa intelectual, sabe? Um escudo crítico. E o eixo também incentiva o desenvolvimento de poéticas pessoais, que é basicamente a voz artística única do aluno, e o hábito de frequentar acervos e museus para aumentar esse repertório. Expandir o horizonte visual deles. Certo. E aí passamos da percepção do espaço visual para a ocupação do espaço físico, a dança. Essa é uma área que, nas escolas, sofre com um preconceito imenso até hoje. O PCN exige o rompimento com a visão midiática cristalizada. Não dá para achar que dança na escola é só reproduzir a coreografia pronta do TikTok. Ou, pior, achar que é um passatempo para suar e aliviar a tensão antes da aula de matemática. Exato. O documento introduz conceitos riquíssimos aqui, pelo que eu vi, como a coreologia, que é o estudo lógico e analítico do movimento humano. Os alunos exploram o peso do corpo, o tempo, o espaço e as dinâmicas de energia. E há uma menção super específica à quinesfera. A quinesfera é um conceito muito rico. É aquela esfera de espaço pessoal que circunda cada indivíduo até onde seus membros alcançam sem sair do lugar. E o exemplo que o texto traz sobre a quinesfera é um verdadeiro momento de revelação sobre como a dança se cruza com a sociologia e a antropologia. O material aborda como o espaço pessoal varia culturalmente. Sim, no Brasil isso é super latente. Muito. Nós, no Brasil, temos essa cultura de invadir a quinesfera do outro constantemente. A gente chega abraçando, beijando o rosto de pessoas que a gente mal conheceu. Em muitas outras culturas, isso é sentido como uma invasão violenta e totalmente desrespeitosa do espaço pessoal. E percebe a riqueza de trabalhar isso em sala. Ensinar dança sob a ótica do PCN é debater as relações sociais e os limites de consentimento que estão inscritos no nosso próprio corpo. Nossa, é muito poderoso. Ao mapear a quinesfera, o adolescente entende o próprio limite espacial e o do colega. Começa a respeitar o corpo do outro de um jeito prático. Isso sem contar, é claro, o aspecto físico e preventivo, abordando cuidados contra lesões e a conscientização corporal geral. Com certeza. E do movimento do corpo passamos para a vibração do ar, né? A terceira linguagem, que é a música.
O objetivo aqui, novamente, é arrancar o aluno da posição de consumidor passivo de rádio ou streaming no fone de ouvido. O foco está na exploração sonora criativa e vai muito além de distribuir aquelas flautas doces terríveis e pedir para a turma tocar a mesma nota ao mesmo tempo, gerando um caos sonoro no corredor da escola. Graças a Deus, né? O PCN sugere a construção de instrumentos convencionais e não convencionais, e incentiva o uso do próprio corpo como ferramenta de percussão. Sim, a percussão corporal é muito legal com essa idade. Muito. E há um cuidado pedagógico gigante com a voz, o que é um detalhe super específico para o 3º e 4º ciclos. É a fase da muda vocal. Ah, claro. Aquela fase na puberdade em que a voz do menino desafina do nada, que gera um constrangimento enorme. Isso mesmo. É uma fase de instabilidade física e emocional. O professor de música precisa acolher e trabalhar essa transição fisiológica com muito cuidado, para não traumatizar o aluno. E, além disso, tem a leitura de grafias musicais tanto convencionais como a partitura, quanto não convencionais. Mas olha, dentro da música tem um conceito que eu achei de uma lucidez urbana espetacular nas nossas fontes: a ecologia acústica. O PCN pede o estudo das paisagens sonoras. Se a gente conectar isso ao dia a dia de um adolescente em uma grande metrópole brasileira, o impacto é profundo. A aula de música passa a investigar os efeitos fisiológicos e psicológicos da poluição sonora. Como o ruído incessante do trânsito, o som alto das lojas na rua ou o volume extremo dos fones de ouvido que eles não tiram da cabeça. Como tudo isso afeta o nível de estresse, a capacidade de concentração e a saúde auditiva daquela comunidade. Não é apenas aprender a ler uma partitura, é aprender a escutar a própria cidade e questionar se aquele ambiente sonoro é saudável. É brilhante. É formar um cidadão consciente do seu ambiente. E, por fim, a 4ª linguagem é o teatro. Ah, o teatro. E como o PCN estrutura isso? O documento estrutura essa área em vertentes interligadas. O teatro como comunicação e produção coletiva, o teatro como apreciação e o teatro como produto histórico-cultural. É basicamente o ápice da vivência em grupo. Imagino que exija muito trabalho em equipe. Demais. Exige a negociação constante de ideias e o exercício radical de empatia, sabe? De se colocar no lugar do personagem e do outro colega de cena. Isso tudo nos leva a uma questão que inevitavelmente assombra tanto quem está estudando para um concurso quanto quem já está lá com o diário de classe na mão. Se o aluno está explorando temas tão vastos, desde a poluição sonora até o espaço pessoal da dança, e desenvolvendo interpretações tão subjetivas, como o sistema educacional avalia isso de forma justa? É, o calcanhar de Aquiles de muito professor. Como é possível dar uma nota numérica para a criação de uma poética pessoal? Exato. E esse é o momento de desvendarmos o nosso último grande tópico: a avaliação em arte. O PCN bate o pé e diz que o modelo arcaico acabou. Não se julga mais se o aluno tem aquele suposto dom ou se a obra final ficou, entre aspas, bonita. Porque usar categorias fechadas, de certo ou errado, para o produto final é absolutamente letal para a coragem criativa do aluno, né? Ele trava e não faz mais nada. Trava totalmente. A avaliação, segundo as diretrizes que a gente está analisando, deve ser contínua e processual. E é dividida em 3 momentos fundamentais que caem muito em prova. Existe a avaliação diagnóstica, Que ocorre no início, certo? para mapear a bagagem cultural que o aluno já traz de casa, do seu bairro, Isso. Depois tem a avaliação formativa, que é a observação atenta do professor durante o processo de aprendizagem, no dia a dia, tipo, como o aluno lida com a frustração quando o desenho não sai como ele quer, como ele interage com os materiais e com os colegas. o foco no percurso. Exatamente. E, por fim, a avaliação somativa, que ocorre ao final de um projeto ou bimestre, para analisar a síntese de todo o conhecimento que foi construído ali. Mas e os critérios práticos? O que efetivamente pesa na balança para o professor decidir o conceito do aluno? O documento estabelece que o aluno deve ser avaliado pela sua capacidade de criar formas artísticas utilizando essas tais poéticas pessoais. Mas não é só isso. Ele é avaliado pela forma como se relaciona com o trabalho dos outros. Ele demonstra uma atitude sem discriminação estética, étnica ou de gênero. Ah, então o respeito à diversidade é um critério de nota.
Com certeza! Ele consegue respeitar a arte de um colega que pensa de forma diametralmente oposta a ele? Se não consegue, isso afeta a avaliação. Adiciona-se a isso a capacidade do aluno de identificar os elementos específicos de cada linguagem, tipo saber o que é um timbre na música ou o enquadramento nas artes visuais. E tem também a questão da pesquisa, né? Sim, super importante. A disposição do aluno para a pesquisa. O esforço dele em buscar informações, em consultar livros, vídeos ou frequentar espaços culturais da cidade. Isso é um critério formal de avaliação estipulado no PCN. Mas tem um ponto nas diretrizes de avaliação que eu achei de uma maturidade enorme lendo as fontes. O documento exige que o próprio professor seja avaliado sobre as avaliações que ele realiza. Nossa, sim! É meio metalinguístico, mas é vital. Como assim o professor é avaliado pelas suas avaliações? Essa é uma chave de ouro do PCN. A prática pedagógica não é um ato solitário, um professor isolado na sala que é dono da verdade infalível. É uma prática social e de equipe que exige revisão constante. O professor precisa discutir seus métodos com a equipe pedagógica e com a comunidade escolar. Para não ser injusto ou enviesado, exato. A avaliação em arte, no fim das contas, está medindo atitudes construtivas, respeito à diversidade e pensamento crítico. Tudo isso é o alicerce da cidadania plena que o ensino fundamental tem o dever de construir, e o professor precisa estar alinhado com isso. Muito bem colocado. O que nos traz ao momento de recapitular a longa jornada que fizemos hoje. Vimos como o ensino de arte precisou lutar bravamente contra décadas de polivalência e reprodução técnica vazia, desde aquele desenho geométrico frio até os corais orfeônicos. Uma longa história de superação. Sim, e entendemos que o PCN crava a arte como uma área de conhecimento super robusta, que quebra discursos lineares e exige uma cognição ativa de quem faz e de quem aprecia. Desvendamos os 3 eixos interligados, o produzir, o apreciar e o contextualizar. A famosa engrenagem tripla, ela mesma. E vimos como eles funcionam como motor para ensinar artes visuais, dança, música e teatro de forma profunda, não como um mero passatempo. E, por fim, vimos como a avaliação substituiu aquele velho certo e bonito pela análise do respeito, da pesquisa e da construção da identidade crítica do aluno. Bom, e se você me permite, eu gostaria de deixar uma provocação intelectual final para quem nos ouve. Claro, manda ver. Especialmente para aqueles que logo estarão diante de uma sala de aula cheia de pré-adolescentes e adolescentes. Diante de tudo o que os PCN de arte propõem, fica evidente que essa área molda a capacidade neurológica e social do indivíduo de interpretar signos complexos do nosso cotidiano. A arte ensina a decodificar a manipulação visual das propagandas e a reagir criticamente à ecologia acústica caótica de uma metrópole. A reflexão que fica é essa: se o sistema educacional negligenciar a arte, que tipo de leitor de mundo nós estamos entregando para a sociedade? Nossa, uma pergunta pesada. Pois é, estamos formando alguém equipado com as ferramentas críticas para questionar e transformar o seu entorno, ou estamos formando alguém anestesiado que apenas consome passivamente tudo o que a mídia, o design e o mercado lhe impõem? É uma responsabilidade formidável para quem decide ser professor de arte. É, de fato, um pensamento que transforma totalmente a forma como a gente enxerga o que acontece dentro da sala de aula. Porque é muito fácil corrigir uma prova de matemática com um gabarito seguro, onde 2 mais 2 são 4. Mas o mundo real lá fora, além dos portões da escola, não tem gabarito. Não tem mesmo. Ele é barulhento, cheio de estímulos visuais contraditórios, cheio de invasões de espaço pessoal e subjetividades complexas. O ensino de arte estruturado por esses parâmetros é justamente o que constrói a lente para que o aluno consiga navegar e sobreviver nessas águas sem afundar. Muito bem dito. Bom, muito obrigada a quem nos acompanhou nesta nossa exploração de hoje. Espero que o pessoal que está estudando consiga gabaritar as questões de PCN depois dessa nossa conversa. Tenho certeza que vão estar super preparados. Foi um prazer analisar tudo isso hoje. O prazer foi meu. Nós nos despedimos por aqui, sempre incentivando o pessoal que acompanha a gente.
a nunca parar de questionar o mundo através dessas lentes reveladoras que só a arte nos dá. Até o nosso próximo mergulho.